Três membros da mesma família foram mortos à martelada. Aconteceu no bairro Sapu, aqui em Luanda, no dia 30 de dezembro, pelas 14 horas. Em causa está uma dívida de 130 mil kwanzas. Entenda toda a história com o repórter André Zagi. Assim que subo no andaime nas calmas, dou um toque na chapa dele. A intensidade do cheiro era outro. Então eu disse, pelo cheiro que aquilo tem, isso não é coisa pequena, é coisa grande. Quando espreito entre a janela e a porta, muita mosca. O corpo que estava enrolado em lençóis era meu irmão, com uma pancada forte na cabeça, tinha o crânio totalmente desfeito, com barriga para baixo, enrolado em lençóis. Quem matou o bebê foi o Chiquelso. E eu matei a mãe. Um crime bárbaro e dois autores confessos. A mãe, o bebê, todos morreram com martelo. Foram batidos com martelo pela cabeça. Mário da Costa, de 42 anos, Matilde dos Santos e o filho Tarciso Bilali, de apenas 4 anos de idade, foram encontrados mortos na sua residência no bairro da Sapu 2, município de Viana. Tudo aconteceu por volta das 14 horas do dia 30 de dezembro de 2015. Os corpos foram descobertos por vizinhos 5 dias depois, através do mau cheiro que saía da residência. Nós passamos a sentir um cheiro a partir do dia 1, um cheiro que vinha assim muito estranho. De princípio estávamos a supor que fosse por causa do lixo, porque temos uma lixeira aí próximo, dias antes havia chovido. Então ignoramos, só que no dia 2 a intensidade do cheiro agravou mais um pouco. Também demos do nada, supondo que o cheiro viesse do lixo. Ficamos assim, um dia se foi, mas no dia 3 estávamos a sentir já um cheiro que vinha com uma intensidade que não sei de onde. Lá o vizinho chamou-me para lhe cortar cabelo no período de manhã. Eu entrei no quintal, mas por causa da intensidade do cheiro não conseguiu. Disse, não, vamos aí em casa, vou te cortar cabelo em casa. Depois de eu terminar de lhe cortar cabelo, fomos para a casa do vizinho, lá que é meu amigo, a tentar procurar de onde é que vinha o cheiro. Lá subi por cima da casa, no teto dele, lá na telha, para espreitar aqui no quintal. Mas porque tem um cajueiro quase no centro da casa e tem uns troncos assim, meio coisa, impossibilitava a minha visibilidade. Daí desci, ele pôs um pé de andaime e disse, sobe daqui, eu espreita, vou o que está a passar aí. Assim que subo no andaime nas calmas, dou um toque na chapa dele. A intensidade do cheiro era outro. Então eu disse, pelo cheiro que aquilo tem, isso não é coisa pequena, é coisa grande. Quando espreito entre a janela e a porta, muita mosca. Na altura, a polícia abriu um inquérito e iniciou as investigações. O processo culminou com a detenção deste jovem, conhecido como Pedrosa, e deste outro, que responde pela alcunha de Avozinho. Quais as motivações deste hediondo crime? A resposta surge 2 semanas depois, quando o Serviço de Investigação Criminal volta à cena do crime para a reconstituição da história demonstrada e contada na voz dos acusados. O local é isolado pelas forças da ordem para que nenhum detalhe escape. Mário da Costa, Matilde dos Santos e o filho de 4 anos foram assassinados com vários golpes de martelo na cabeça. Matilde estava grávida de trigêmeos. Os acusados contam com frieza como tiraram a vida dos 3. Vieram para aqui o casar. Um ficou aí. Mais tarde eu disse à senhora que queria beber água. Ela foi buscar água.
Eu passei daquele lado aí, peguei o martelo, levantei para dar no senhor, o senhor meteu a mão na cabeça, mas lhe dei esse senhor com o martelo, mas ele assim com a mão. A mulher lá vinha com um copo já d'água. Assim que ele vinha com um copo d'água, eu vou para lá. O avôzinho fica, pegou o senhor, se agarrou com o senhor, eu fui para dentro, a senhora fugiu, foi até no quarto, ficou escondido aí no cesto. Então vim para aqui, encontrei sempre a briga. Ela lutar sempre com o avôzinho. Então dei com o martelo no senhor. Foram quantas marteladas concretamente? Não contei porque depois fomos dando. Quando ele caiu, nós dois fomos dando. Mais tarde acabamos de dar, ele caiu no chão. O avôzinho corre lá dentro. Eu disse, pergunta onde é que está a pistola. A moça disse, não tem. Eu entrei, encontro o avôzinho com a senhora e o bebê no quarto. Pediu que é para me lhe dar o bebê na sala. E ele matou o bebê na sala e voltou de novo a juntar com a mãe no quarto onde a mãe estava. Quem matou o bebê? Foste tu ou foi o Chico? O avôzinho está mentindo. Quem matou o bebê foi o Chiquelso. E eu matei a mãe. A mãe, o bebê, todos morreram com martelo. Foram batidos com martelo pela cabeça. Os marginais ainda tentaram enterrar as vítimas em volta de um lençol para não deixarem rastros. Pedro Venâncio, de 35 anos, era ajudante de obra de Mário da Costa, morto na chacina. Segundo conta, o malogrado, que trabalhava como empreiteiro, lhe estava a dever 130 mil kwanzas, referente à realização de uma obra de construção civil. Nós não trabalhávamos com o Sr. Filipe. O Sr. Filipe trabalhava como empreiteiro numa obra e com seus trabalhadores. E no meio do grupo dos seus trabalhadores não tinha estucador. E uma vez que tivermos tocado essa casa, quando nos conhecemos, achou de novo nos contratar que é para estocar lá cada senhora, porque esse é o estuque que faltava para terminar a obra. Orçou-se com a senhora, éramos dois, menos ele, o outro que está em casa. Eu disse, como eu estou ocupado a levantar esse piso aqui, ali em cima, tem um primeiro andar lá em frente, que eu estava a fazer, eu disse, vai com ele, vê o tipo da obra, se teto e as paredes, faz o orçamento. Ele veio, disse, orcei, eu disse, quanto é? 180. Eu disse, tá bom. Para quanto? Depois da manhã. Eu disse, Sr. Filipe, passa lá nos apanhos, vamos fazer nos apanhos. Fomos, começamos a trabalho, dissemos, o nosso 50%. Disse, posso dar de uma vez, na minha casa vos dei de uma vez. É assim que demos avante a obras, tocamos o teto e no fim eu disse, dá já o dinheiro, já terminamos. Disse que a senhora não deu. Avôzinho é apresentado como matador de aluguer contratado por Pedrosa para executar a família do empreiteiro. Pelo caminho que ele me explicou que o problema é que eu estou lá conversar com o senhor é para ir matar a família toda. Por que é que você aceitou? Ele prometeu-te alguma coisa? Ele me disse que vamos matar o senhor e a mulher e vamos levar o carro que é para nós vender. Não conhecia os jovens, mas ele já me tinha falado de um certo atraso em pagamentos, porque tinha várias obras e as mesmas obras tinham problemas ainda de pagamentos. Mas não me tinha falado que a coisa estava assim tão grave a ponto desse pessoal cometer essa tremenda barbaridade. Walter Salvador é irmão de Matilde dos Santos, vítima na chacina e amigo do principal acusado. Éramos grande amigo mesmo. Crescemos juntos, nunca houve problemas nenhum. Eu também vivia lá no Golfe na altura e até admiro bastante como é que ele chegou até esse extremo. Matou a irmã, meu sobrinho e também o meu cunhado. Foi todo morto a martelo. E até agora não acredito que ele fez isso. Até agora não acredito. Não acredito. Eu até queria perguntar a ele por que será que não pensou na nossa relação de amizade? Isso é o que eu quis perguntar. Numa nota de imprensa, o Serviço Provincial de Investigação Criminal de Luanda relata a ação dos criminosos e dá a conhecer as circunstâncias da morte da família. Como se pode ler, a falta de entendimento entre as duas partes devido a uma dívida contraída pelo malogrado esteve na base do crime.
A nota refere ainda que os elementos entraram normalmente na residência e encontraram o casal à mesa para o almoço. 30 minutos depois, já no quintal, solicitaram a esposa de Mário Filipe da Costa a ir à busca de um copo com água. E tão logo ela entrou para a residência, agrediram o marido com um martelo no centro da cabeça, ficando este logo sem ação, agarrando-se num dos autores do crime, e estes, ainda assim, continuaram a martelada na cabeça, provocando o falecimento por múltiplas fraturas do crânio e do esqueleto facial. Quando a esposa voltou do interior da residência para o quintal, tentou escapar dos criminosos com o filho ao colo, buscando esconderijo num dos quartos, mas, ainda assim, os milhantes foram à caça e mataram à martelada a mãe e o filho. Após a consumação do ato, as vítimas foram envolvidas em lençóis e colocadas na sala. Trancaram as portas da residência e do quintal, apoderaram-se da viatura de marca Toyota Hilux, uma garrafa de gás butano e o telemóvel do malogrado Mário Filipe da Costa. A viatura de marca Toyota Hilux foi encontrada dias depois nesta oficina, localizada no bairro do Catinton. Mateus Eduardo, de 39 anos, terceiro subchefe da Polícia Nacional, está detido por negociar a compra de uma viatura roubada. Diz não saber a origem do veículo, mas, ainda assim, deu uma entrada de 100 mil kwanzas. Ele disse que o carro foi dado pelo seu patrão, porque eles fizeram um trabalho, não foram pagos, então eles deram o carro para ele poder vender. Para eles poderem virar-se ou vender, para eles terem alguma coisa no corpo. Mas o senhor, como polícia, não checou a veracidade dos documentos nem nada? Nesse caso, eu não consigo como falar. O apelo que eu dou aos delinquentes e todos aqueles que tendem a virar-se para este tipo de prática, que deixem de o fazer. Primeiro, porque a polícia não está a dormir. E segundo, porque nós temos métodos de atuação eficazes que nos levam ao descobrimento deste ou daquele caso. Por vezes podemos demorar um pouco, mas vamos em encalço da situação e conseguimos concluir. Portanto, dizer a essas pessoas, esses cidadãos que tentem enveredar por esta prática, para que se abstenham. Para que se abstenham e tentem levar uma vida normal. Vamos agora passar para a abordagem. Este é um assunto pesado de facto, pela dramaticidade com que este crime foi praticado. As imagens da família vitimizada mexem com o sentimento de qualquer ser humano, como aliás se pode ver nesta altura. Vamos dar as boas-vindas aqui ao nosso programa, ao nosso painel, ao superintendente José António Bernardo, é o chefe do Departamento de Crimes contra as Pessoas do Serviço de Investigação Criminal aqui da província de Luanda. Boa noite. Boa noite, muito obrigado pelo prazer da sua disponibilidade. Senhor Superintendente, como é que está este caso neste momento? Aconteceu em dezembro passado, mas ainda está muito fresco na memória das pessoas. Exatamente. Tão logo o Serviço de Investigação Criminal de Luanda tomou conhecimento deste hediondo do crime, desencadeou o respectivo processo crime, dando lugar que foi despletado um conjunto de diligências que lograram na identificação, localização e concomitantemente na detenção dos presumíveis autores do crime em tempo recorde. Qual é o tempo que delimita, o momento da execução e a detenção dos indivíduos? Em quanto tempo é que a polícia conseguiu chegar? Bem, aos arguidos? Nós tomamos conhecimento daquilo em 3 de janeiro e no decurso da semana, imediatamente a seguir o caso, foi possível ser identificados os presumíveis autores. E é nesta semana que efetivamente fomos ao encalço dos marginais e que nessa altura estão já em sede do Ministério Público. Eles colaboraram? Efetivamente.
efetivamente. E a questão que se impõe é esta. Com muita frieza, há até um indivíduo que tem escoriações no rosto. O que é aquilo? Bem, efetivamente, este cidadão deu-nos algum trabalho na sua captura e houve efetivamente uma resistência. Ele estava acoitado numa residência e não pretendia sair. Efetivamente, houve necessidade de se empregar a força para que de lá fosse retirado. Daí o resultado dessas correções que ele apresenta na face. As investigações continuam, os atos tendentes à formação do corpo de delito prosseguem para que esses indivíduos sejam levados às barras do tribunal o mais rápido possível. Muito bem. Dr. Pedro de Castro Maria, viu as imagens, nós vimos as imagens da família, o casal e o filho menor de 5 meses. 4 anos. Quatro anos, exatamente. São imagens que tocam a sensibilidade de qualquer um. Imaginar que aquelas pessoas morreram da forma como morreram, enfim. A imagem mostra uma família normal, que parecia muito feliz, unida. E parecia ter muito sonho. Exato, uma fotografia. 2 jovens que ainda tinham muito para dar para esse país. Com certeza, o chefe da família, o pai da família, a mãe em estado, um empreendedor, de gestação, a mãe em estado de gestação, 5 meses, esperando trigêmeos. Um garoto inocente, 4 anos, ser morto de forma tão bárbara, tão hedionda, repugna a qualquer indivíduo amante do bem. Enfim, o que se apela aqui é que muito se faça no sentido de se mostrar o valor vida. Em primeiro lugar, qualquer outra coisa que valha na humanidade, exato, em primeiro lugar devemos prezar mesmo a própria vida. O pai falecido conhecia o homem das obras, de tal modo que era a segunda vez que solicitava os seus trabalhos. Portanto, havia já ali uma relação de confiança, de companheirismo, de proximidade. Com certeza. Se alguém me presta um trabalho bem feito, naturalmente que eu volto a bater à porta. Inclusive, ao que ficou plasmado na história narrada pelo repórter e no testemunho das pessoas ouvidas, a obra primeira é a obra do próprio empreiteiro. Quer dizer que se é um indivíduo que até fez obra na casa do próprio indivíduo e o indivíduo deu-se por satisfeito, quer dizer que passa a ser uma pessoa de confiança. E mais, há aí também há um outro laço a considerar, é que o indivíduo a quem se devia os tais 130 mil kwanzas é amigo do irmão da falecida. Quer dizer, são vários laços aí construídos, relações de confiança, de amizade, não se consegue que compreender, são de facto, simplesmente ignorados por 130 mil kwanzas. Isso é revoltante, é repugnante para qualquer sociedade. Consigo notar nos seus olhos alguma emoção e por isso vou passar ao Dr. Itiandro Simões para fazer a devida qualificação jurídico-penal que se impõe a este acontecimento. Para já, como homem, como pai, jovem, qual é a sua apreciação? Bem, uma primeira apreciação é de que, pela frieza que as pessoas demonstraram no cometimento do crime, devem ter alguma psicopatia, com certeza. Duvido que anos na cadeia corrijam pessoas como estas que cometeram o crime que cometeram e que continuam a atuar com calma, sem nenhuma preocupação de fórum psicológico ou mostrando algum arrependimento. Para aqueles casos da pessoa que matou sem querer ou da pessoa que intencionalmente terá matado, faz aqui uma separação. Quem matou sem querer disse, olha, cometeu um crime de homicídio, é um homicida. Agora, aquela pessoa que mata intencionalmente, a esta é geralmente reservada a palavra assassino. Que procede a esse ato com requinte de sofrimento, sim, de crueldade. Sim, porque o que se passou aqui é que se tirou a vida a determinadas pessoas. Agora, este crime, sendo um homicídio, tem circunstâncias de, como disse o Alexandre, de particular requinte e de crueldade, que qualificam, isto é,
fazem com que ele deixe de ser um simples homicídio e passe para um crime de homicídio qualificado, que é punido com a penalidade mais grave no nosso ordenamento jurídico, que é de 20 a 24 anos. Ora, ainda que o magistrado do Ministério Público não entenda assim na sua douta acusação, ou que o juiz não qualifique como sendo um homicídio qualificado, como também houve roubo, quando o roubo concorra com o homicídio simples, a pena é sempre de 20 a 24. Agora, portanto, não há hipótese. Quantos crimes é que praticaram aquelas pessoas? É que disseram, um disse, olha, eu só matei a fulana e o outro matou o bebê e o outro matou o pai, quer dizer, cada um fez aqui uma distribuição. Houve, de facto, uma distribuição, uma concertação entre as pessoas na atuação criminosa. E há também dividiram um papéis. matador de aluguel, não é? Portanto, o que se passa aqui neste caso é que qualquer um dos três, ou dos dois, vai responder por 3 homicídios. Porque naquele homicídio em que ele não tiver executado materialmente, ele foi, contudo, um autor moral. Há uma comparticipação entre os dois em relação aos 3 crimes cometidos. E mais, o caso da pessoa que comprou uma viatura pela módica quantia de 100 mil kwanzas, esta pessoa também comete um crime, que é o crime de tráfico de bens roubados, que é punido pela Lei 3/14, nos artigos 25º, que considera que tanto a pessoa que cometendo um crime vai vender o produto do crime, como a pessoa que adquira sem certificar da origem do bem, que é o caso, por exemplo, em relação a esta viatura, esta pessoa pratica um crime que vai dos 6 meses a 1 ano. Agora, se provar que esta pessoa, como acontece com muitas pessoas cá em Luanda, que compram habitualmente peças roubadas para revender, esta pessoa que faça da receptação o seu modo de vida, a penalidade para esta pessoa pode ir dos 2 até aos 5 anos.